Bíblia, abre ali no primeiro Evangelho escrito no Novo Testamento, capítulo de número 11, não, capítulo de número 10. Glória a Deus. Capítulo número 11. Primeiro Evangelho de Jesus Cristo escrito no Novo Testamento, capítulo de número 11, a partir do versículo 1. Então você abre aí no livro do evangelista Marcos, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus, a partir do capítulo de número 11, onde foi que Deus colocou no nosso coração para meditar junto com a igreja sobre estas coisas que estão, não é, latejando aqui no nosso coração através do Espírito Santo do Senhor. Pastor, o primeiro evangelho escrito no Novo Testamento não foi Mateus? Não. O primeiro evangelho escrito no Novo Testamento foi o do Marcos, e é assim que nós vamos adquirir conhecimento na casa do Senhor. Amém? Marcos, capítulo de número 11, a partir do versículo 1. Todo mundo já encontrou? Estou vendo que alguém ainda está folheando. Quem não tem Bíblia se aproxima de quem tem, tá? Para que nós possamos participar daquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta noite de hoje. Diz assim a palavra do Senhor: E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfage e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está de fronte de vós, e logo que ali entrares, encontrareis preso um jumentinho. Diga assim comigo: estava preso um jumentinho. Amém. Sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser: por que fazeis isso? Dize-lhes que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para aqui. E foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. Repita comigo: o jumentinho estava preso fora da porta e entre 2 caminhos, e o Senhor mandou soltar. E alguns dos que ali estavam lhe disseram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhe como Jesus lhes tinha mandado, e os deixaram. E você se senta dando glória a Deus, porque Ele é bom, e a sua misericórdia que tem nos alcançado nesta casa de nossa. Hoje é mais um daqueles momentos onde nós ficamos alegres, porque a vitória do Senhor está sobre a nossa vida, e foi o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário que nos permitiu estar aqui hoje. Muitos queriam estar, nós temos certeza disso. Infelizmente, os que deveriam ter certeza não estão. Eu vou repetir para que você possa entender, e não para que você dê glória. Muitos queriam estar, mas não têm essa oportunidade. E os que deveriam estar aqui ainda não compreendem qual é o lugar que o Senhor desejou para as suas vidas. Infelizmente. Mas eu louvo o Senhor pela sua obediência. Aumenta só um pouquinho o microfone. Eu louvo o Senhor pela sua obediência. Mesmo em uma tarde quente, um início de noite quente, você veio aqui para desfrutar de momentos na presença do Senhor. Esse texto, ele fala muito ao nosso coração. Apesar de ser pouco apregoado nos altares do Senhor, ele traz no mínimo 3 grandes ensinamentos para as nossas vidas. O primeiro deles é o poder do Senhor, nosso Deus e nosso Pai, sobre todas as coisas, inclusive naquelas coisas que nós não temos certeza se podem acontecer. Segundo, é sobre a obediência na vida de algumas pessoas e na vida de alguns seres que foram também criados pelas mãos do Senhor. Os animais, eles têm um destaque na palavra do Senhor.
A palavra do Senhor diz que o homem, não é, foi criado pelas próprias mãos de Deus, e Deus colocou para ele reinar entre todos os seres viventes da terra. Mas muitas vezes o homem tem encontrado ou trilhado caminhos que não são da vontade de Deus, e muitas vezes tem deixado a desejar, inclusive no quesito que nós estamos acabando de falar, que é de obediência. E você já notou, você já percebeu que muitas vezes os animais têm sido, em muitas passagens bíblicas, muitas vezes superior em obediência ao próprio homem que deveria dominar sobre eles. A palavra do Senhor fala de que em certo momento um dos profetas do Senhor precisou fugir para não morrer por causa da perseguição de um rei e de uma rainha sobre a sua vida. E a Bíblia diz que ele se refugiou em uma caverna para ficar em um período de reclusão e restauração das suas forças. E a palavra do Senhor diz que os povos receberam ordem de Deus para trazer alimento ao profeta do Senhor. E a Bíblia diz que todos os dias ele trazia até a caverna, né, alimento para trazer sustento àquele que necessitava. A palavra do Senhor também diz que em algum momento um profeta ia fazer algo que não era da vontade de Deus, mas por causa de também uma jumentinha, né, uma jumenta que falou com ele, aquele homem ele não perdeu a vida, porque o anjo do Senhor esperava para acabar com a sua vida caso ele passasse naquele lugar. E foi por causa de uma jumenta que estava vendo e obedecendo a Deus que aquele homem não perdeu a vida. Outra passagem bíblica que me emociona quando eu entendo o tamanho do poder de Deus no controle de todas as coisas é quando a Bíblia fala da vida de um fujão, de alguém que não queria, de alguém que não desejava exercer a função ao qual o Senhor chamou e tentava fugir da presença de Deus e dos olhos do Senhor, se escondendo no porão de um navio. E a palavra do Senhor diz que o próprio Deus mandou um vento, mandou uma tempestade, que era tão forte, que estava a ponto de partir aquele barco no meio. E a palavra do Senhor diz que quando aquele homem caiu do barco, foi lançado do barco, melhor dizendo, porque estava em desobediência àquilo que o Senhor tinha para a sua vida, e por causa da desobediência, estava trazendo grande prejuízo a quem não tinha nada a ver com a história, a quem não tinha nada a ver com o momento, a quem não tinha nada a ver com o chamado de Deus na vida daquele homem. A palavra do Senhor diz que quando os homens que estavam no navio lançaram ele fora, e logo que ele caiu no mar, um grande peixe o engoliu e o levou para onde o Senhor Jesus, para onde o Senhor nosso Deus, melhor dizendo, já havia determinado. O que me deixa pasmo, o que me deixa alegre, o que me motiva a me lembrar dessa passagem é a obediência daquele animal. Enquanto Jesus lançava o vento, pastor Abadias, enquanto Jesus lançava a tempestade, enquanto raios e trovões já assolavam e partiam o tempo naquele momento, um animal já seguia o barco, só esperando o desobediente ser lançado na água, para ele fazer aquilo que o Senhor determinou sobre a vida dele. Nossa, se nós formos meditar só nisso aí, a gente entende como o Senhor tem controle sobre todas as coisas, como é importante nós estarmos no foco, na direção, naquilo que Ele determina para as nossas vidas. Aleluia! Se eu fosse pregar subordinado a um tema, o tema seria: quem não quer levar Jesus, acaba levando carroça. Quem não quer levar Jesus, acaba levando carroça. Quem não quer levar Jesus, acaba levando carroça. Porque é tudo isso que o inimigo quer fazer com você, comigo, quando nós estamos em desobediência a Deus. Nós estamos falando aqui de um animal bruto, de um animal que é um dos animais mais teimosos que nós conhecemos. Quem já viu um jumento empacar? Um jumento empacado, um jumento quando ele toma a decisão de não sair do lugar, meu filho, você pode bater com todas as suas forças,
você pode puxar, você pode machucar ele, você pode jogar água quente, você pode fazer o que você quiser. Se ele colocar na sua cabeça que ele não quer sair do lugar, não tem cristão na face da terra que faça ele se movimentar um palmo do lugar onde ele está. Você arrasta ele, você traz ele arrastado, ele praticamente paralisado como um estátua, mas por vontade própria ele não se move. Nós estamos falando de um animal bruto, irracional, sem inteligência nenhuma, que nada comprova que seja um animal inteligente. Nós estamos falando de um animal que inclusive não tem alma. Nós estamos falando de alguém que foi criado para que o homem dominasse sobre ele. Nós estamos falando de um ser que foi criado para servir o próprio homem. E nós estamos falando de um ser que se destaca pela sua teimosia e muitas vezes na face dessa terra. Mas você já imaginou que muitas vezes nós somos mais teimosos do que um jumento? Você já imaginou e você já meditou que muitas vezes as coisas não acontecem nas nossas vidas? E eu cheguei a uma conclusão meditando sobre esse texto, que é tão simples, de tão poucos versículos, mas que fala do poder de Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre as nossas vidas. Que o principal inimigo do milagre, guarde isso nas tábuas do seu coração, o principal inimigo do milagre nas nossas vidas é da nossa teimosia, é por causa da nossa teimosia, é a nossa teimosia. Você já meditou sobre isso, que muitas vezes as coisas não acontecem porque você teima em não obedecer, você empata como um jumento, você paralisa a obra do Senhor, você se prostra e você não quer se levantar, mesmo Jesus dando a ordem, mesmo havendo a promessa, mesmo Jesus já tendo dito aonde você vai chegar, mas mesmo assim você se emburra muitas vezes como um animal, cruza os braços, senta no lugar e diz: eu não faço, eu não quero, eu não tenho vontade, eu não estou afim. Você já notou quantas vezes, se eu vou pedir para você refletir, quantas centenas de vezes você já não fez isso? Então eu quero dizer em alto e bom som, talvez isso seja um motivo de você estar na situação que você encontra, simplesmente a sua teimosia. E o que nós estamos falando aqui é de um animal que ninguém nunca montou nele. Nós estamos falando de um animal que não foi amansado, de um animal que ainda era, como eu posso dizer assim, virgem em montaria, não é? De um animal que ainda não tinha experimentado a montaria, ninguém tinha estado sobre ele. E logicamente, se um de nós fosse subir sobre ele, ele jogaria, ele colocaria no chão, ele espelharia de cima do seu dorso. Porque ele não tinha o hábito de alguém estar sobre ele e andar sobre ele, ou ele levar esta pessoa para determinado lugar. Nós estamos falando de um animal, não é? Sem experiência nenhuma, e a palavra diz que ele se encontrava num lugar preso, ele se encontrava num lugar fora da porta, e a palavra diz que ele se encontrava em um lugar entre dois caminhos. E alguém recebeu uma ordem do Senhor. Para quê, pastor? Para que aquele animal que estava preso, para que aquele animal que estava fora da porta, para que aquele animal que se encontrava entre dois caminhos fizesse a vontade do Senhor e tivesse a sua vida totalmente transformada pelo poder de Deus sobre todas as coisas, sobre as nossas vidas, inclusive sobre este lugar. E você já notou quantas vezes o Senhor já deu ordem também nesse sentido ao nosso favor? Você se lembra de onde Jesus te tirou, de onde Jesus te arrancou, dos vícios que Jesus tirou da tua vida, das portas que teimavam em não se abrir, e o próprio Deus, através da sua graça e da sua misericórdia que nos alcança todos os dias, não é? Abriu para nós. Quantas pessoas que já ficaram de posse desse microfone no período de tempo que eu estou aqui como pastor dessa igreja, que já tomou posse desse microfone para dizer que o Senhor abriu a porta, que o Senhor escancarou a porta, que o milagre aconteceu, sabe por quê? Porque o Senhor Jesus deu ordem, porque o Senhor Jesus decretou, porque o Senhor Jesus determinou, porque quando Ele chega, Ele faz, porque quando Ele chega, o milagre acompanha Ele, porque quando Ele determina, ninguém pode paralisar aquilo que o Senhor Jesus tem para as nossas vidas. A ordem do Senhor continua sendo decretada todos os dias, para que haja soltura, para que haja libertação, para que a porta se abra, para que a gente tome realmente a direção do caminho certo e não fique entre dois caminhos, porque
está em lugar nenhum, porque não sabe qual direção deve tomar, e se perde muitas vezes naquilo que o Senhor tem para a sua vida. O que me chama a atenção nesse texto bíblico é a autoridade que o Senhor tem em até prever as investidas do inimigo para tentar paralisar a obra. Vai estar em um lugar determinado no animal, ele vai estar preso, solta ele, e se alguém perguntar, diz que eu, Jesus, preciso dele para uma grande obra. Ora, se Jesus tem e escreve, e está escrito, estar aqui na palavra do Senhor, que não só está na minha mão, mas está na tua mão também. O Senhor abre a sua boca para dizer que está dando ordem para que nós possamos ir em determinado lugar e soltar um animal, porque Jesus precisa dele. Imagina os decretos e as ordens que o Senhor é capaz de dar para você, se você estiver em obediência àquilo que Ele deseja para a sua casa, para a sua família e para a sua própria vida. Vai e solta o animal, porque eu preciso dele. Imagina o que o Senhor fala para os anjos quando Ele olha para você, quando Ele visualiza você, ou quando alguém questiona Deus por causa de você. Você já imaginou quantas vezes o Senhor Jesus disse para o inferno, para o diabo, para as potestades que nos circulam deste lugar, e que muitas vezes até nos alcançam com os dados inflamados na nossa mente, nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos, e tem dito ao Senhor em alto e bom som: ele não serve, ela não serve, ele é teimoso, é empacado como uma mula, ele não consegue aprender, é burro igual aquele jumento, ele não quer, ele está empacado, ele já disse com seus próprios lábios que não deseja fazer, que não deseja estar, que não quer vir. E você já imaginou quantas vezes Jesus brigou com o inferno, mandou o demônio se calar, mandou o apostado recuar, mandou o inferno tirar as mãos de cima da sua casa, da sua família, dizendo: não toca nele, não toca nela, é teimoso, é empacado, muitas vezes é burro, feito um jumento. Mas eu tenho algo para determinar sobre a vida dele, eu tenho algo para determinar sobre a vida dela, eu tenho algo para que ele faça, eu já determinei algo para que só ele possa fazer. Aí o que me pasma é que os discípulos encontraram o jumento preso, mas levaram o solto. É a palavra do Senhor que diz: aleluia, Deus. Não houve um cabresto. Glória a Deus. Você já meditou sobre isso, pastor, nesse texto bíblico? Em lugar nenhum ele está escrito. Em Mateus, em Lucas, inclusive no livro de João. Mas em lugar nenhum está escrito que foi colocado cabresto no mundo. E em todos os evangelhos sinópticos está escrito que ele estava preso e foi solto. Ou seja, ele foi pela sua própria vontade. Aleluia. Fazer aquilo que Jesus determinou sobre a vida dele. E o que me pasma mais ainda, que me causa espanto, a palavra essa que estava faltando, é que a palavra do Senhor diz que quando o jumentinho se encontra diante do Senhor Jesus, os discípulos, melhor dizendo, jogam as vestes sobre o jumento, e o Senhor Jesus monta sobre ele, ele não esboça nenhuma reação. Aleluia. Alguém que nunca foi montado, alguém que nunca foi ensinado, alguém que nunca teve um peso de um ser humano sobre as suas costas. A palavra diz que o Senhor Jesus, ele montou sobre o dorso do jumento, e a palavra do Senhor diz que para onde Jesus direcionava, o jumento ia. Para onde Jesus determinava, o jumento ia. Aí olha o que a palavra do Senhor nos revela, que o Senhor é capaz de fazer para um animal. Tirar ele de um momento de escravidão, de um momento onde ele estava enclausurado, de um momento onde ele não tinha direito de passar pela porta, ou seja, a Bíblia diz que ele estava do lado de fora da porta, ou seja, ele não tinha direito de estar no aprisco, ele não tinha direito de estar no lugar onde o outro jumento estava, onde os outros jumentos se alimentavam. Talvez ele era tão bruto, tão difícil de lidar, que o dono dele dizia: não, ele não pode estar entre os outros, senão ele vai causar problema. Veja o que é que Jesus é capaz de fazer na vida daquele que se deixa ser comandado por Deus. Aleluia. Estava de fora da porta,
sacrificar, se ia doar, se ia vender, se ele não ia ter serventia nenhuma na fazenda. Aí o Senhor Jesus dá uma ordem aos discípulos para ir buscá-lo, veste ele, ornamenta ele, Jesus sobe sobre ele, e ele, a palavra do Senhor diz que quando entra na cidade de Jerusalém, é aplaudido, é aclamado. A palavra do Senhor diz que o piso foi coberto de folhas, de flores, de palmeiras, de verdes, e havia gritos dizendo que o profeta estava entrando sobre Jerusalém. Veja o que o Senhor foi capaz de fazer na vida de um animal que não rejeitou, que não desobedeceu, e teve junto com Deus uma entrada triunfal na cidade de Jerusalém. Muitas vezes aí eu entendo porque que muitas vezes as pessoas estão frustradas, tristes, cabisbaixos. Sabe por quê? Porque Jesus quer montar, Jesus quer estar sobre você, Jesus quer direcionar os seus passos. Jesus está dizendo aqui a todos os cultos o que você precisa fazer, mas você está empacado com o jumento e não quer obedecer a Deus naquilo que Ele já determinou para que fosse feito. Glória a Deus, não, misericórdia, porque nós estamos falando de desobedientes. Nós estamos falando que muitas vezes um animal é melhor do que eu e você. Um animal que Deus criou para que eu e você dominasse sobre ele. Mas que muitas vezes, espiritualmente, eu espero que você tenha filtro para entender isso, é menos inteligente do que um animal. Muitas vezes eu e você, que foi criado para ser um ser superior, dominante, conquistador, cabeça, autoridade, porque é tudo isso que a Bíblia diz, que eu e você nasceu para ser. Dominante, alguém que conquista, conquistador, alguém com autoridade, inclusive divina, sobre a sua vida. Alguém das portas, que a palavra devocional que foi lida aqui hoje, neste altar, disse que se houver uma ordem de Deus sobre a vida dele, as portas não podem resistir à sua presença. Mas muitas vezes nós empacamos, porque Jesus diz é por aqui, mas eu só quero ir por ali. Muitas vezes Jesus diz, deixa eu montar, não, eu quero tomar as minhas próprias decisões, eu quero ser dono do meu próprio nariz. Faça uma meditação, se aquilo que você acha que é certo fosse o certo, a sua vida seria completamente diferente hoje. Você já meditou sobre isso? Que você está brigando por nada, que você está teimando por nada, porque você quer aplicar uma visão que é sua sobre determinados assuntos que você não compreende e entra em atrito e em desobediência com um único ser que nós não podemos desobedecer, porque você acha que o que está no seu coração é o certo, mas se fosse o certo, a sua vida hoje era totalmente diferente. Você já analisou dessa forma? Se fosse o certo, o jeito que você lidar com o problema, ele não seria um problema, seria uma solução. Se fosse o certo, o jeito que você doutrinar e ensinar a sua família, a família não tinha problema. Era a família mais perfeita da face da terra. Se o jeito de você dar carinho e amar sua esposa e seus filhos fosse o certo, do jeito que você acha que é certo, sua mulher seria a mulher mais amada, sua esposa seria o mais amado, seus filhos seriam os filhos mais felizes da face dessa terra. Aí eu lhe pergunto, por que eles não são? É a sua visão que está errada ou a visão de Deus? Você já meditou sobre isso? Que na maioria das vezes o inimigo do nosso milagre é a nossa teimosia. É porque eu não quero obedecer, porque eu não estou obedecendo, e é por causa disso que eu estou cada vez mais profundo no poço que eu mesmo cavei e estou me afogando dentro dele. Porque se eu estivesse naquilo que Jesus me chamou para estar, minha vida seria totalmente diferente. Há provações? Há.
A Bíblia fala de inúmeras provações que são dadas aos heróis e aos homens da fé, mas que nunca se encurvaram, nunca se prostraram, nunca desobedeceram, mesmo nas provações, e por causa disso foram vitoriosas em cada uma delas. Foram vitoriosas em cada uma das provações, em cada uma das investidas do inferno. Sabe por quê? Sabe por quê, igreja? Por que os heróis da fé foram vitoriosos em inúmeras batalhas, foram vitoriosos em inúmeras situações que o diabo planejou para matar, para ceifar, para sufocar, para tirar os projetos, para arrancar você daquilo que Deus te chamou para ser, daquilo que Deus chamou eles para ser? Sabe por que eles nunca caíram nas armadilhas do inimigo? Sabe por que eles nunca fraquejaram? Sabe por que os nomes deles estão escritos para a posteridade? Sabe por quê? Porque eles nunca desobedeceram. Porque eles foram fiéis até a morte. Porque eles nunca pensaram duas vezes se faziam a vontade deles ou a vontade de Deus. A vontade de Deus sempre foi prioridade para eles. Por isso que nada nunca faltou. Por isso que nada nunca foi algo que lhes constrangesse. Vergonha nenhuma conseguiu paralisar a obra deles. Perseguição nenhuma conseguiu paralisar a obra deles. O que Deus está falando hoje em alto e bom som para as nossas vidas está na hora de deixar de ser jumento. Porque se continuar com essa jumentice, a única coisa que nós vamos fazer é levar carroças. Sabe o que é levar carroça no espiritual? É carregar um peso que não é meu. Totalmente o contrário daquilo que Jesus disse que se nós nos aproximássemos dele, ele faria. Que é que a palavra do Senhor diz? Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas eu tenho. Eu não quero, eu insisto em não querer. Aí o que acontece? O inimigo vem e coloca carroça, e a carroça ela leva um peso que não é meu. Vê se o jumento leva alguma coisa que é para ele. Passa o dia trabalhando e não ganha nada. Chega o final do mês, chega o outro mês, passa o ano, passam as estações, e a vida dele é a mesma miséria, é a mesma tribulação, é a mesma agonia. E só é o sol raiar que a carroça volta para as suas costas, o peso vem para as suas costas, e até o final do dia ele fica carregando de um lado para o outro um peso que o Senhor Jesus está louquinho para retirar desta noite. Só basta você compreender quem é o dono de todas as coisas, e que não adianta lutar contra a vontade de Deus, porque quando nós lutamos contra a vontade daquele que nos escolheu, nós estamos fazendo a vontade daquele que não nos quer perto dele. Isso é tudo que o diabo quer: nos matar, nos roubar e nos destruir. E tudo que o Senhor quer fazer para você e para mim é nos fazer pessoas livres, felizes, sem peso algum e cumpridores das suas funções com alegria. Aleluia. É isso que Deus nos chamou para ser nessa noite de hoje. Que esta palavra ela fale aquilo que ela falou ao meu coração quando eu meditava sobre ela, e que tenha trazido para você uma visão espiritual diferenciada para fazer a diferença naquilo que o Senhor chamou para ser diferente, em nome de Jesus. Amém?